Bom dia, bom dia, bom dia, um extraordinário dia. Que alegria, mais uma terça-feira. Estamos aqui nessa jornada incrível, uma jornada que tem nos feito despertar para o nosso propósito, para o chamado de Deus para as nossas vidas, para a missão que Deus tem para nós, para este tempo. Qual é a missão que Deus tem para a sua vida, para este tempo? Quem sabe, como foi com Esther, tudo que você viveu até hoje, os processos que você já passou, inclusive o processo que você está passando hoje, quem sabe não foi para este tempo que Deus te levantou, que Deus te escolheu para ser uma reconstrutora, uma mulher levantada para restaurar uma geração. Olha o que Deus pode fazer através de você. Te levantar para reconstruir e restaurar uma geração. A sua geração. A geração da sua história. A sua descendência. Um legado que talvez por tantos anos foi deturpado, foi arruinado. E você foi escolhida para ser essa mulher de coragem, levantada por Deus para ser essa voz de liderança. Olha só, hein? De liderança para uma grande obra, liderar uma grande obra que restaure vidas, que restaure histórias, que restaure e reconstrua uma geração. Queridos, que alegria estar aqui. Estamos aqui, já encaminha essa live, estão entrando aqui os nossos convidados, participantes, mulheres extraordinárias que deram esse passo de serem preparadas, forjadas para esta grande obra. Tem algo que aconteceu lá na história, lembra do povo no deserto, com o grande libertador, um grande homem que Deus levantou para ser essa voz de liderança, de coragem, de ousadia, alguém que ouvia a Deus para liderar aquele povo. E que chegou num momento da história ali no deserto que eles estavam clamando, mas não estavam fazendo nada, não estavam saindo do lugar. E Deus falou: por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas? Diga ao povo de Israel que marche. E aí, você tem só clamado e continuado no mesmo lugar? Ou você está clamando e caminhando, marchando, fazendo o que precisa ser feito? Essa é a grande diferença daqueles que se dispõem, se colocam disponíveis para fazer o que precisa ser feito. Eu sempre digo aqui que criança faz o que quer. Mas os adultos, aqueles que já discernem, né, a sua identidade, o seu propósito, já são pais e mães, né, já têm uma família, têm uma profissão, têm a responsabilidade da vida, não tem como nós fazermos só o que queremos. Nós temos que fazer o que precisa ser feito. E este é o grande propósito de estarmos aqui todas as terças-feiras. Precisamos fazer o que precisa ser feito, precisamos marchar. Muitos estão só clamando, buscando direção, resposta. E o que Deus já mandou você fazer? Porque Deus vai nos dando direções no meio do caminho. Ele quer nos ver em movimento para ir liberando as palavras de direção, para ir liberando o próximo passo. Enquanto estivermos só paralisados, olhando o que está em ruínas, olhando o que precisa ser feito, tem pessoas que só sabem falar, não é, queridos? Ó, precisa fazer isso, ó o jeito que tá isso, ó, precisa fazer, alguém precisa fazer. E se esse alguém que precisa fazer foi você? E aí? Você está fazendo a sua parte? Amém, meus queridos? Quero orar com vocês, abençoar esta manhã, esta terça-feira. Para você que já está aqui conosco, um bom dia para o seu coração, que Deus te abençoe neste dia. Este é o dia que Deus fez, mais um dia que Deus nos presenteou, então vamos nos alegrar, vamos celebrar. E nós estamos aqui para compartilhar a palavra, compartilhar as ferramentas que Deus tem para nos entregar, compartilhar experiências.
E esse é o propósito das nossas vidas, viver o chamado de Deus para aquilo que Ele nos criou e nos criou para nos tornarmos. Nós estamos nos tornando a cada dia quem Deus nos criou para ser. Então nós não vamos estar prontas por completo. Nós não vamos estar 100% nunca, mas nós temos que estar na caminhada, buscando o aperfeiçoamento, buscando a capacitação. Temos que estar nesta caminhada, não é verdade? Caminhando, buscando aquilo que precisamos aprender, que precisamos nos aperfeiçoar. Bom dia para quem está chegando, Deus te abençoe neste dia. Eu já quero orar, não nos estendermos muito, porque a live é rápida, o assunto é profundo, então eu tento o máximo ser o mais sucinto, objetiva possível, mas nós estamos aqui para compreendermos qual é a direção que Deus tem para nós, para o nosso chamado, nosso propósito. Encaminha essa live para quem você conhece. Ela vai ficar salva. Eu sei que muitos assistem depois, devido ao horário, né? Um horário que a maioria está trabalhando, está na demanda do dia. Ela vai ficar salva e você vai poder assistir depois, compartilhar, abençoar a vida de alguém. Quero orar com vocês, amém? Pai, obrigada por esta manhã. Obrigada por esta terça-feira, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, Senhor. Pai querido, em comunhão, em unidade, por um só propósito, que é o seu reino, que é vivermos, Senhor, no centro da tua vontade. Eu quero declarar agora pela vida dos teus filhos, ó Pai, onde eles estiverem, o horário que for, o dia que for, que eles estiverem aqui ouvindo esta palavra, que eles sejam alcançados, ó Pai, pela presença do Teu Espírito Santo. Se alguém é angustiado, triste, preocupado, ansioso, dê paz a este coração, dê alegria a este coração, renova, Senhor, a mente, renova o ânimo, renova a esperança, para que eles não venham desistir no meio do caminho, mas para que eles continuam, para que eles possam olhar para o alto, para que eles possam prosseguir para o alvo que é o Senhor. Desde já, Pai, nós declaramos que este tempo que estaremos aqui, estaremos ouvindo a Tua voz, ouvindo o Teu Espírito Santo falar conosco. Nos ensina neste tempo, Pai. Abre a nossa mente, Senhor. Traz para nós a direção que precisamos para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso amanhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Já vamos iniciar aqui. Aqui Edi Souza, bom dia. Tainara, Michele, querida, bom dia. Bom, vamos lá, para não termos, não passarmos do tempo aqui da nossa live, mas ela fica salva, fica tranquila se você não puder ficar até o final. Depois ela fica salva aqui, porque eu sei que o horário é desafiador, principalmente para nós, mulheres, né, que temos as demandas. Quero começar aqui, na verdade, continuar, né? Quem não assistiu a terça-feira passada, a live está salva. Nós vamos continuar. Estamos falando um pouco sobre Neemias. Ele é o nosso grande precursor, nossa grande referência de alguém que foi escolhido, chamado para uma grande obra e disse sim, mas foi muito sábio, muito estrategista, conseguiu discernir, que é o que nós vamos falar hoje aqui. Neemias conseguiu discernir a voz de Deus para esta grande obra. E este é o grande desafio e é sobre isso que nós vamos falar hoje, não é só sobre reconstruir e restaurar vidas, sua história, né? Eu não sei o que você precisa ver reconstruído na sua vida. Talvez seu casamento, talvez a vida dos seus filhos, talvez a sua própria vida, que talvez você venha carregando por muito tempo fardos, dores que você nem consegue identificar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa vivenciar uma restauração, uma reconstrução, e qual área da sua vida que você vai ser esta mulher, esta pessoa que Deus vai levantar para esta grande obra. Então, um grande desafio de tudo na nossa vida, né? Não só sobre esse propósito de restaurar, de reconstruir. Em tudo, por tudo na nossa vida, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus, a entender o que Deus está falando, né? Vai dizer lá em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Dani, querida, eu falo que ela é minha filha, entrou aqui,
Te amo, minha querida, que bom te ver aqui nesta manhã. Deus sabe do seu coração, Deus sabe da sua capacidade, Deus sabe das suas limitações, mas Ele também sabe do seu potencial. Por que que Deus sabe do seu potencial? Porque foi Ele que te criou. Então Ele te criou com talentos que Ele confiou a você, Ele te criou com capacidades, Ele te criou. Então Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe o que você pode suportar. Ele é quem mais acredita em nós do que nós mesmos e do que as pessoas que estão ao nosso redor. Imagine Deus te olhando e falando, filho, eu te criei. Filho, eu te teci no ventre da sua mãe, eu sei até onde você pode ir. Eu sei o que você pode conquistar. Eu sei o seu potencial, porque fui eu mesmo que coloquei em você esse potencial. Então acredite em você, porque o seu Criador, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é quem te criou. Então Ele te criou já com as ferramentas que você precisa. O que nós temos então que aperfeiçoar no meio do caminho é o nosso ouvir, é o nosso discernir. O que Deus está nos direcionando? Qual é o próximo passo que Deus quer que você dê? Então, como eu disse, quem não assistiu a live da terça-feira passada, para você entender a continuidade de hoje, nós falamos bastante sobre o início do chamado, né, de Neemias, que Neemias não foi escolhido por um acaso, ele não foi despreparado, muito pelo contrário, ele veio a vida dele sendo preparado para esta grande obra. Então, eu disse até no meu story hoje, você pode olhar para o seu processo de vida, como hoje eu olho para o meu. O que você já viveu? Quais foram suas maiores dores? Quais foram as situações que você viu que precisou ser transformada, restaurada? Qual foi as suas maiores dificuldades que você lutou e superou? As suas maiores dores, elas revelam o seu propósito. As dores que você superou revelam a sua missão. Anote isso, olha aí, ó. Anote isso, as dores que você viveu revelam seu propósito. As dores que você viveu ou que você está vivendo revela ou está revelando seu propósito. Por isso que hoje nós vamos falar sobre discernir, entender, ouvir o que Deus está dizendo. Mas as dores que você superou e venceu revelam a sua missão. Porque quando você superou alguma coisa, alguma dor, alguma dificuldade, você está pronta para fazer uma missão sobre isso. Ensinar, ajudar outras pessoas, entende? Então, as dores que você viveu revela o seu propósito. Quem está anotando aí, anota, hein? As dores que você viveu revelam o seu propósito. E as dores que você venceu e superou revelam a sua missão. Então, quais são as dores que hoje você olha e diz assim, isso eu vivi e superei e venci? Então, existe uma missão aí. Existe uma missão de Deus nessa maior dor que você viveu e venceu e superou. Isso, cara, anota aí. Anota, porque ouvir e discernir o que Deus está nos direcionando é o passo mais importante para nós entendermos qual é a nossa missão e o nosso chamado. Porque talvez você está no tempo de dor e está sendo restaurada, reconstruída, curada. Mas então isso já está revelando o seu propósito de vida, né? Como foi no meu caso, as maiores dores que eu tive foram dores emocionais sobre a minha identidade. Né? Eu tive uma crise de identidade depois de muitos anos já casada com filhos, que me desconstruiu toda. Me desconstruiu tudo que havia ao meu redor. E aí veio a depressão, o burnout, e quando Deus me curou e eu me levantei, superei essa maior dor na minha vida, eu entendi que meu propósito é ensinar as pessoas a serem reconstrutoras, porque eu tive que reconstruir a minha história, reconstruir minha identidade, e eu estou ainda nesse processo. Já não tanto reconstruindo a minha vida, mas estou ajudando outras pessoas, inclusive a minha família. Então, dentro da sua jornada está a resposta que você precisa. Amém? Vamos lá, Neemias. Eu quero fazer a leitura com vocês de Neemias. Repito aqui, quem não assistiu terça passada, assista para você ter é uma jornada, então a cada terça nós estamos continuando, tá? Nós estamos caminhando, nós não estamos parando, então toda terça a gente dá um passo. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 10. Terça-feira passada, passar bem rapidinho aqui, nós falamos sobre como que Neemias se posicionou diante da má notícia, né? Nós falamos bastante sobre quando você recebe a má notícia, quando você olha o que está acontecendo e chega para você a informação e você
como Neemias fez, ele precisou se assentar, ele chorou, ele lamentou. Mas ele não ficou lamentando, ele foi orar e jejuar e buscar uma estratégia, buscar a resposta de Deus para o que ele deveria fazer. E aí aqui nós vemos que a continuidade da semana passada foi quando Neemias conseguiu que o rei o abençoasse, o entregasse para ele os recursos, as cartas, para ele poder ir lá para Jerusalém. Então aqui ele se levantou com tudo aquilo que Deus entregou para ele. Uma outra chave aqui para nós entendermos: Deus, quando ele te dá uma direção, ele dá a provisão. Toda a direção de Deus tem provisão. Então, se você está desesperado, como Deus mandou eu fazer isso, Deus me levantou para isso, mas eu não tenho condições, pode ter certeza que foi a direção de Deus, no tempo que for para você ir, Deus vai prover. Então, Deus proveu tudo que Neemias precisava. Então, Neemias entendeu: agora eu posso ir, agora eu tenho como ir. E o versículo 10 do capítulo 2 diz assim, versículo 9 do capítulo 2. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Então Neemias já havia saído do lugar onde ele estava, do palácio ali, da fortaleza de Susana, Babilônia, e ele foi com as cartas que o rei entregou para ele ir entregando para os outros governadores para ele ter a ajuda que ele precisava. Aí o versículo 10 diz algo que, olha só, o que ouvindo, quem chegou agora, bom dia, vi a Paula aqui, pastora Gislaine, bom dia, agora que estou vendo o nominho de vocês, capítulo 2, versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E aí o versículo 11 diz: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei nada a ninguém. O que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Ou seja, não declarei, não contei a ninguém o que Deus me falou no meu coração o que era para eu fazer. E aí ele diz: e não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao viveiro do rei e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava dentro de mim. Versículo 20. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei e entrei pela porta do vale e assim voltei. Versículo 16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então nem os judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Vamos parar aqui na leitura. Aqui nós podemos ver que Neemias, quando ele se levantou com a direção que Deus tinha dado para ele, ele já enfrentou várias oposições. A primeira foi Tobias, Sambalate, Gesem, que eram magistrados, governadores, homens que não tinham, diz a palavra aqui, eles não queriam que ninguém fizesse algo pelos filhos de Israel. Eles não queriam ver o povo de Israel sendo abençoados, reconstruídos, restaurados. Então desagradou a eles essa notícia. Sabe quando Deus te dá uma missão e aí você conta para quem não deveria contar ou na hora que não deveria contar e aí essa pessoa te joga um balde de água fria? Você vai ajudar fulano? Você vai tentar isso de novo, mas não deu certo uma vez. Quem aqui já passou por isso? De algo que você falou, não, eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou tentar, e recebeu palavras de pessoas que jogam esse balde de água fria, que se opõem, pessoas que se opõem. Imagine se Neemias, nesta hora que ele foi para Jerusalém e que percebeu e ouviu que esses homens haviam se desagradado do que ele iria fazer e se opuseram, se ele tivesse, não vou mais. Tô vendo que vai ser difícil, tem gente já se levantando contra. Não é isso que Deus espera de nós, sabe por quê? Porque
quando você se levanta, quando você diz, agora eu vou, agora eu me posiciono, agora eu vou buscar ajuda, agora eu vou. E aí você recebe de cara uma oposição, alguém te falando que não tem como, que você não vai conseguir. Quando você recebe uma oposição, o que você faz? Ou que você já fez? Ou que você deixou de fazer por causa da oposição? Diz a palavra que Neemias, e diz bem assim, e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Eu acho isso tremendo, porque Neemias não foi chorar, lamentar ou voltou para trás. Ele pensou, eu vou ficar 3 dias aqui observando e olhando o que precisa ser feito. Aí entra aqui o que eu comecei dizendo, que é sobre a live de hoje. Que vozes nós estamos ouvindo? Que vozes nós estamos ouvindo? Porque Deus te dá uma direção, você ouviu a Deus. Aí quando você se levantou, veio vozes externas. Essas vozes te paralisaram ou você continuou ouvindo a Deus? Esse é o grande passo para nós quando nós somos chamados para esta obra. Eu até falei no Story hoje que é forte, é profundo quem Deus levanta para ser uma restauradora e uma reconstrutora. Porque é muito desafiador. Porque quem se coloca para restaurar algo em ruínas, algo que foi quebrado, algo que está destruído, e às vezes até dentro das nossas vidas, da nossa família, a esposa que se levanta pelo casamento, ela já está vendo tudo em ruínas, o próprio marido já está quase pegando a malinha e indo embora, ou falando já em divórcio. Quando essa mulher decide se levantar para restaurar o seu casamento, o próprio marido já está olhando e falando, não vai dar certo, não tem como a gente continuar. Não é assim? Quem já viveu isso ou já esteve perto de pessoas que vivenciou isso? Né? Eu já vivi isso dentro da minha família, né? Dentro da minha família. É muito difícil quando você se posiciona e a oposição é de quem faz parte da obra. Quando a oposição é de alguém que vai ser restaurado junto. E aí a gente tem uma tendência muito grande, principalmente nas nossas emoções, né? Que somos muito sentimentais, principalmente nós mulheres, nós temos as nossas emoções mais sensíveis. A primeira coisa que a gente pensa é, não vou mais. Desisto. Se ele mesmo não quer, se o meu filho não quer, se meu filho não quer ajuda, eu não vou fazer mais. Isso eu tô falando de família, mas existem as obras que são obras maiores, ministeriais, seu chamado, Deus te levantou, te deu um dom, e todo lugar que você se posiciona, Deus te levanta ali, você recebe oposição, recebe crítica, e a gente vai sofrendo oposições toda vez que você se levantar para fazer algo que Deus te mandou fazer, vai ter oposição. E aqui Neemias não parou na primeira oposição, que foi de homens que tinham até vozes de liderança. Eu vou falar isso na terça-feira que vem, sobre Tobias, Sanbalat e Gesem. Quem eram eles e o que eles representam, tá, no mundo espiritual pra gente. Quais são os tipos de oposições que nós enfrentamos. Então eu não vou entrar nessa parte hoje. Hoje eu quero falar sobre discernir a voz e permanecer. Permanecer ouvindo a Deus. Quando você se levantou, vai ser a maior pancada vai ser na hora que você se levanta. E eu não tô falando isso para te desanimar, é para você se preparar. Já saber que pode vir da mãe, do pai, dos amigos, de gente próxima. Se prepare. Você vai fazer, você vai tentar, você vai lutar, vou. Porque olha só o que Neemias disse, falou aqui no versículo 12. No 11, ele chegou a Jerusalém e ficou 3 dias. Ou seja, ele chegou e falou, eu vou ficar 3 dias aqui observando, em silêncio. Deixa eu ver o que está acontecendo. Aí diz que de noite ele se levantou com poucos homens e diz assim, ó, grave isso, anote isso, tá com sua Bíblia aberta? Se você tá registrando, anote o versículo 12. Com o meu aqui, ó. Minha Bíblia é assim, ó. Tudo que é ponto que me chama atenção, eu anoto. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Ele não contou para ninguém o que Deus falou para ele fazer lá. Não era a hora dele falar. Antes dele procurar, porque ele não ia fazer sozinho. Tem coisas que Deus vai te levantar para fazer e não é sozinho. Mas não vai ser de imediato que você vai procurar as pessoas, porque primeiro você precisa entender o cálculo, a dimensão do trabalho, daquilo que você vai fazer, né? Sabe quando você sente que Deus está te chamando para um propósito, de jejum, de oração, e você já chama alguém e conta? Talvez não seja para contar. Ainda está no seu coração, porque ele disse isso, não contei a ninguém o que Deus pôs no meu coração para fazer.
Tem coisas que tá ainda no seu coração. Deus só te falou, mas ele ainda não falou. Procure ajuda, vai falar com o ciclano. Deus vai fazer isso se for necessário, mas tudo tem um tempo. Então, discernir a voz de Deus é muito importante nesse processo de ser uma reconstrutora. Que Neemias não falou para ninguém o que ele ia fazer. Ele tinha algumas pessoas com ele que o próprio rei enviou, né? Servos, tinha animais para ele ir. Ele não foi sozinho, mas ele não contou para ninguém. Neemias não contou para ninguém o que Deus tinha falado para ele que era para ele fazer. Só ele sabia que Deus tinha falado, só ele sabia o tamanho da missão, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Não era hora dele falar para ninguém. Então ele diz aqui, não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer. E aí ele saiu de noite, olha só, não contou para ninguém, mas ele já foi fazer alguma coisa. Tem gente que ouve a voz de Deus, Deus dá uma direção, Deus fala, filha, eu escolhi você. E aí Deus vem e dá para você a ordem, te revela a obra, e aí você faz o quê? Fica parado esperando. Deus está falando para nós hoje. Se eu já te dei a direção, já começa a olhar ao redor. E ele ficou 3 dias de noite olhando os muros, eu vendo. Diz a palavra, vendo, contemplei o muro, vi a porta. Ele foi vendo o tamanho da destruição, ele foi vendo o tamanho da obra que ele ia ter que fazer. Sem falar nada para ninguém, que Deus tinha chamado ele para fazer essa grande reconstrução. E vai dizer aqui no versículo 16, e não souberam os magistrados aonde eu fui nem o que eu fazia. Eu vi esses dias na internet, né? Eu sempre estou nas redes sociais, mas não é algo assim que eu me obrigo. Vocês vão ver, vai ter semana que eu nem vou estar aqui. Que não é algo que eu faça por obrigação. É quando realmente Deus manda eu estar ali. E sempre tem um propósito. Então aqui, ninguém soube que Neemias estava onde ele estava. Ele está falando dos governadores, dos magistrados. E olha só, mais uma vez ele diz assim, no 16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então ele fez toda a rondagem, né? A pesquisa do que ele tinha que fazer sem falar nada para ninguém. Né? E às vezes a gente fala, né? Nós mulheres gostamos de falar. Eu mesmo sou sanguínea, então eu às vezes tenho que... Isso eu tive que aprender a trabalhar em mim. Tive que aprender a trabalhar. Né? Eu, normalmente, o sanguíneo, no temperamento, eu sou o sanguíneo colérico, pensa. Então é eu puxando eu mesmo. Às vezes a gente fala demais e a gente tem uma tendência de começar as coisas quando não terminar, por conta dessa impulsividade. Então eu precisei trabalhar isso em mim. A gente tem que reconhecer quais são as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos erros, né? Então às vezes a gente conta, a gente quer falar o que Deus nos entregou, o que Deus mandou a gente fazer. E Neemias nos ensina isso, ó. Eu anotei essa frase aqui. Não é só sobre reconstruir, mas sobre discernir vozes. Ser reconstrutora não é só ser chamada para restaurar e reconstruir grandes obras. Também é ser aquela que discerne as vozes que são de Deus e as que não são. E a frase tá assim, ó, que eu anotei aqui, ó, no meu papelzinho. Ó. Nem toda voz carrega o propósito de Deus. Você tá anotando aí? Então anote. Nem toda voz carrega o propósito de Deus. Por isso que então nós temos que tomar cuidado para quem contamos e de quem nós estamos ouvindo, para saber se quem está nos ouvindo vai fazer parte do propósito, vai te ajudar, precisa saber para te ajudar, ou então se quem você está ouvindo está sendo uma voz de propósito de Deus para você, de destino, né, de direção. Nós temos que saber com quem conversa. Eu tenho as pessoas de confiança. Chegou um tempo na minha vida, queridas, e eu vou te orientar isso, que eu comecei a orar a Deus, pedir para Ele me apresentar as amigas dele. Porque eu já sofri tanta decepção com a amizade, eu já sofri tanta decepção com amizades nessa minha trajetória, que eu me fechei. E aí eu comecei a sentir falta, porque eu me vi sozinha. Eu me vi sozinha ministerialmente, mesmo no ministério, eu me vi sozinha, não podendo conversar com ninguém. Na maternidade, me vi sozinha, né? Porque eu fui mãe um pouco mais tarde por conta da esterilidade. Eu me vi sozinha muitas vezes. E eu comecei a pedir para Deus: Senhor, me apresenta as tuas amigas.
me apresenta as tuas amigas. E Deus foi me apresentando. E aí eu comecei também a orar, Senhor, se o Senhor acha graça em mim e eu possa ser amiga, amiga de outras, amiga do Senhor na vida de outras pessoas, então me apresenta também, porque se eu puder ajudar. E foi assim que o propósito começou realmente a ser vivido na minha vida. Eu conhecendo as amigas dele, do Senhor, e também podendo ser uma amiga de Deus na vida de outras pessoas. Então, sabe, às vezes você vai ter que mudar todo o seu... Olha o que Deus está falando hoje, hein? Tem que mudar todo o seu ciclo de amizade. Porque Deus te deu uma obra, Deus te deu uma missão e hoje o seu ciclo de amizade não são vozes que carregam o propósito de Deus na sua vida. E por conta dessa obra, você vai ter que... Não vou poder ouvir essas vozes por um tempo ou não mais. Sabe a história da mesa? Vou ter que me levantar dessa mesa porque a obra que Deus me entregou, essas pessoas não são vozes de Deus na minha vida. Olha, eu não ia caminhar por essa direção, falar sobre isso, mas se Deus está falando, é porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Mas e aí, o que eu faço? Faça a oração que eu fiz, porque deu certo. Meu Deus, eu tenho hoje, são poucas, mas eu tenho mulheres de Deus na minha vida e eu sei que Deus vai enviar muito mais, que são amigas dele e olha, é tremendo, sabe? Eu falo que rola os podcasts, você começa falando uma coisinha, de repente você já tá falando a palavra e tá orando. Amigas de Deus carregam um propósito, são vozes que carregam um propósito divino. E Neemias precisou se concentrar na voz de Deus. Porque logo quando ele se levantou, ele teve a oposição, né? Olha a hora, já correndo. Então vamos lá para o próximo ponto que eu quero chegar com vocês aqui, minhas amadas. Aí vai dizer que no versículo 18, eu nem li com vocês na leitura, mas ele faz parte da nossa jornada de hoje. O versículo 18, Neemias 2,18, diz assim: Então, o que acontece no versículo 18? Se você está anotando aí, se você gosta de fazer seu esboço. No versículo 18, foi quando Neemias já tinha passado os 3 dias, ele já tinha visto o tamanho, a proporção da ruína, a proporção da obra que ele ia ter que fazer ali, e ele já tinha a direção de Deus para falar. Porque agora ele ia ter que reunir as pessoas. Ele não ia fazer essa reconstrução sozinho. Então tudo tem a hora. Tem a hora que Deus te traz a notícia, que foi a terça-feira passada, que a gente falou bastante sobre isso. E você vê que a ruína tá acontecendo. Às vezes é um filho, às vezes é o esposo pedindo um divórcio. Às vezes é você descobrindo que o filho, né, tá com algum problema muito sério. Ou às vezes é alguém da sua família, você descobre uma enfermidade. Ou é o trabalho, uma demissão. Nós falamos isso terça-feira passada. Quando você recebe a notícia que te impulsiona de dentro para fora, que algo vai ter que ser feito. Seja oração, jejum, ou você ser essa voz de destino, você se levantar. Nós falamos bastante isso a terça-feira passada. Depois Neemias foi orar. Passou dias orando e jejuando para entender, Deus, e o que eu posso fazer para ajudar? Aí, quando ele se colocou diante do rei, Deus deu a provisão. Foi ainda a aula passada. E quando foi hoje, nós vimos que ele já tinha tudo que precisava e foi, mas ainda não contou, não revelou, não esbravejou para ninguém o que Deus tinha falado para ele. Então, nós vimos aqui que depois ele já enfrentou a oposição logo que ele saiu, né? Diz aqui que ouvindo Sanbalate e Tobias, eles desagradaram, né, do que Neemias iria fazer, porque ele precisou falar para os governadores, ele foi até as cartas que o rei entregou para ele precisou ir até os reis e entregar. Então, nessas entregas de carta, tinha lá um Tobias ouvindo, tinha um Sanbalate ouvindo e tinha um Gesem ouvindo. Sempre vai ter alguém ouvindo que você não vai perceber aquilo que você vai ter que fazer e vai se opor. Ou seja, às vezes não são pessoas. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É o próprio inimigo. Porque tem coisas que você vai verbalizar em algum momento e o inimigo vai saber, opa, ela se levantou. Opa, deixa eu prestar atenção. Pelo que eu entendi, Deus entregou uma grande obra para ela. E por isso que Tobias, Sanbalate e Gesem representam uma oposição. Nós vamos falar sobre isso a terça-feira que vem. Aí ele enfrentou a oposição, ele não parou, ele continuou, mas ainda em silêncio. Foi para Jerusalém, passou 3 dias avaliando a obra. Vocês estão me acompanhando? Estou tentando correr o máximo por causa do horário, mas eu quero já terminar aqui, por isso que a gente está indo por partes. É uma jornada, hein? Se você puder estar aqui ou assistindo a live depois, todas as terças,
Não deixe de acompanhar a jornada, tá bom? E aí o que acontece? Neemias viu que era a hora dele pedir ajuda, reunir pessoas para que a obra fosse feita. Sozinho seria impossível. Aí entra um ponto importante aqui. Porque às vezes a gente acha que a gente não pode também contar para ninguém, e realmente tudo tem a hora certa, e que a gente vai ter que ir sozinha. Tô sozinha mesmo, eu vou sozinha, eu vou pôr a cara a tapa. Eu vou fazer. Mas tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinha, porque tem obras que Deus nos entrega pra gente ter pessoas conosco. E aí a gente precisa, eu volto na oração que eu fiz a Deus, que eu tenho vivido isso. Eu tô conseguindo avançar aos pouquinhos no propósito, porque eu não sou capaz sozinha, eu não sou perfeita, eu não sei tudo, então Deus está trazendo pessoas para perto, né, que possam completar aquilo que me falta para que o propósito do avanço do reino, mulheres serem restauradas, aconteça. E assim vai ser com você. Que Deus te apresente os amigos e as amigas dele, que eles se unam ao propósito. Olha que lindo que acontece. Eu já vou terminar, mas eu quero fazer essa leitura com vocês. Versículo 18, quando Neemias vê que disseram, né? Deus falou para ele, agora você precisa falar. Versículo 18 diz assim, então, lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, presta bem atenção aqui, quando ele declarou o que Deus tinha feito por ele, o favor de Deus, quando ele declarou tudo que Deus tinha falado para ele fazer, vai dizer assim, ó, então disseram, quem? As pessoas que ele reuniu, eu acredito, a família, as pessoas que estavam naquelas ruínas. Então eles disseram, eu acho isso lindo, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Quando nós, isso é tremendo. Quando nós estamos, eu ouvi isso de uma das minhas amigas, né? Ela falou isso pra mim ontem, ela falou assim, Aline, quando nós estamos no tic-tac, no kairos, no relógio de Deus, não tem como falhar. Então, quando nós estamos no tic-tac de Deus, quando nós estamos no kairos, no relógio de Deus, tudo acontece de maneira perfeita. A palavra do Senhor diz que o tempo de Deus é perfeito. Isso não é lindo? De saber que quando nós ouvimos a direção, vimos as ruínas, analisamos, vimos, ouvindo a voz de Deus em todo passo, tudo acontece extremamente alinhado. Ah, mas Aline, eu me perdi no tempo, eu me precipitei, eu não deveria ter falado, eu falei... Se isso aconteceu na sua vida, como já aconteceu na minha várias vezes, como eu falei para vocês, devido a um temperamento que eu busco o Espírito Santo todos os dias, você pode voltar aonde errou e recomeçar. Então, se hoje há alguém aqui que sabe que Deus deu uma grande missão, uma grande obra há um tempo, e você meteu os pés pelas mãos, falou o que não deveria falar, se uniu a pessoas que não deveriam unir, olha o que o Senhor está dizendo nesta manhã, filha, recomeça, mas continua na missão e no propósito que eu te dei. Só não para e desiste. Recomeça. Muda o ciclo de amizade, muda a estratégia, procura as pessoas que Deus mostrar para você, mas não pare e não desista. E eu já vou terminar. E olha, quando Neemias falou, as pessoas só disseram assim, vamos lá, vamos Neemias, estamos junto, vamos junto, você não vai estar sozinho, e diz a palavra, e eles esforçaram as suas mãos para o bem. Quando chega o tic-tac de Deus para todas as coisas, Deus levanta as pessoas certas. Deus, ele nos faz posicionar para aquilo que temos que fazer. Isso foi o que aconteceu com Neemias. Só que, só para adiantar esse verso, para você entender a jornada da terça-feira que vem, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós. E desprezaram-nos e disseram, que é isto que fazeis? Quando Neemias se levantou sozinho, eles já se opuseram. Quando Neemias se levantou com as pessoas junto com ele, a oposição se levantou maior. E sabe por quê? Só para deixar aqui já o spoiler da semana que vem. Anteriormente nós lemos que foi Tobias e Sambalate, não foi? Que desprezaram o que Neemias ia fazer.
Já aqui já tinha mais um, Gesem. Já tinha levantado mais uma oposição. E é sobre o que essas 3 oposições representam que nós vamos falar terça-feira que vem. Então, queridas, guarde no seu coração hoje discernir as vozes que ouvimos, porque nem toda voz carrega o propósito de Deus. Para essa fase da jornada, que talvez você esteja, que você já ouviu a direção de Deus, já sabe o que você tem que fazer, tome cuidado com quem falar, com quem compartilhar e o que fazer. Porque Neemias ficou 3 dias rondando ali Jerusalém, vendo o tamanho da obra que ele ia ter que pôr a mão na massa. Então talvez seja a hora agora de você avaliar. Observa o filho, se aproxima aos poucos, observa o marido, observa o trabalho, porque às vezes a gente está tão atribulado, está tão corrido que a gente não está vendo sinais. Tem sinais que é Deus que está te dando para você ficar atento e ver talvez que você nem viu. Talvez tenha algo tão claro na sua frente que é o foco do problema. Olha o que Deus está falando, hein? O foco do problema pode estar bem como é que as pessoas falam? No nariz, né? Tá ali na frente. E você não tá vendo porque você tá preocupado com outras coisas. E Deus tá falando, silencia seu coração, guarda o que eu tô te mostrando, te revelando e preste atenção no que eu vou ainda te mostrar, né? Então essa é a mensagem do Senhor para nós. Calma. Já sabe o que Deus quer que você faça? Ele já te deu um chamado, já te deu uma missão, te deu um propósito. E talvez você tá aí tentando correr para os lados e não é o que Deus quer de você, você tá perdida. Então agora ouça somente a Deus e comece a observar quem são as vozes que estão ao seu redor. São vozes de Deus, vozes que carregam o propósito ou são vozes de oposição? É incrível quando a gente percebe que a gente às vezes tem um amigo. É incrível não, na verdade, é frustrante. Que você não tinha percebido, mas ele é aquele que sempre fala pra você, não vai agora. Não, mas por que você não tenta outra coisa? Aquela voz de amizade que sempre é a oposição a tudo que você faz. Mas como é um amigo de tanto tempo, uma amiga tão querida, você não percebeu que é sempre ela a voz que se opõe àquilo que você vai fazer. Peça para Deus te mostrar se tem vozes ao seu redor que tem sido esta voz de oposição. E às vezes é aquela amiga de todo dia que você conta tudo que acontece. Já ouviu histórias de amigas que quando a mulher viu era a amiga que estava, vou usar uma expressão, mas vocês vão saber, dando em cima do próprio marido? Temos que tomar cuidado com quem estamos compartilhando a nossa vida. Porque às vezes você é a responsável pela obra que Deus quer fazer, mas você está ouvindo as vozes que não carregam o propósito de Deus. Mas Deus vai te dar discernimento, sabedoria. Eu creio nisso e eu declaro esta oração que eu vou fazer por você agora. Que o Senhor alinhe sua mente, alinhe seus ouvidos, seu coração. Que o Senhor envie amigos de Deus para a sua vida, para que eles, quando vejam em você o que Deus colocou na sua vida, o chamado que Deus te deu, o propósito que o Senhor te confiou, que eles olhem para você e dizem, o que eu posso fazer para caminhar junto com você? Levantemo-nos, reedifiquemos, que essas pessoas que Deus envie sejam pessoas que sejam Arão e Ura na sua vida, porque talvez a obra seja tão grande que você vai precisar de ajuda para o sustento na oração, na intercessão. Eu declaro sobre a sua vida que são essas pessoas que Deus vai colocar diante de você. Se a sua obra é muito grande, Deus vai te colocar diante de pessoas que serão enviadas por Ele, em nome de Jesus. E os opositores, a voz dos opositores, vai ficar baixinho, até uma hora que você não vai nem ouvir mais. Ou se estiver ouvindo que eles estão gritando, como nós vamos falar terça-feira que vem, você vai falar o que Neemias falou. Não vou descer, porque eu estou numa grande obra. Amém? Quem chegou agora, bom dia, queridas. A live vai ficar salva. Assistam desde o início, porque é poderoso que Deus trouxe de direção para os nossos corações hoje. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por esta palavra, por essa direção que o Senhor nos deu hoje. Por esta clareza, Pai, do que precisamos fazer e como fazer para continuar nesta jornada, do chamado que o Senhor nos deu, do propósito que o Senhor nos confiou. Pai querido, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está alinhando, orquestrando
tudo no teu tempo e que nós não venhamos nos atropelar, nos impulsionar, Pai querido, de uma forma que venhamos, Senhor, ser impulsivas. Oh, Jesus, estarmos fora do teu tempo. Nos alinha, Jesus, no Kairós, nos alinha, Senhor, no teu tempo, para que nós possamos caminhar vendo a tua mão primeiramente em todas as coisas, nos dando o passo, Senhor, nos dando a direção. Não nos deixe confundidas, não nos deixes enganadas, mas alinha nossa mente, o nosso coração, nossas emoções ao Espírito do Senhor, Pai querido, porque o teu Espírito é quem nos convence, é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai querido, não queremos mais errar e falhar ao ponto de perder o tempo, de perder o relógio e ficarmos, quantos tem que ficar voltando e recomeçando. A partir de agora, Pai, nós queremos caminhar na tua direção, discernindo e ouvindo somente a tua voz. Tira as vozes externas, Pai, as vozes que têm nos desviado do propósito e que têm nos feito perder a fé e a esperança, a coragem e o ânimo, Senhor. Nós cremos que a partir de hoje o Senhor já está, Pai, nos alinhando para esta jornada e nós cremos que a obra vai ser completa para a honra e glória do teu nome. Guarda cada casa, cada família, Senhor, cada projeto, cada trabalho, Senhor, tudo aquilo que as tuas filhas e os teus filhos colocarem as mãos e os pés, que o Senhor esteja dando ali, Senhor, a direção, a vida, a bondade, a misericórdia do Senhor, acompanhando a cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Deus abençoe vocês. Nosso tempo aqui tá saindo aí de 40, né? 45 minutos. Mas se você não conseguiu assistir desde o início, volta lá no meu feed, assiste e encaminha essa live e abençoe a vida de alguém, viu? Um beijo, Deus abençoe vocês e até terça-feira vamos falar sobre a oposição. Deus te abençoe, um beijo!